Olá, 7h07. Como passa rápido, né? Tô achando que esse programa tá pequeno demais, viu, gente? É tanto assunto. E agora vamos relembrar aqui o porquê o governador Mauro Mendes não recebeu a ministra Kleber Lima. Será que é porque o prefeito Emanuel Pinheiro participou, né? Ponto a ponto ali da ministra? Não, gente, eu vou falar a verdade, viu? Porque o governador Mauro Mendes estava em outro país. Lembra? A gente falou aqui no programa que o governador iria lá para a Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, levando aí Mato Grosso. Temos aí fotos aí desse encontro lá na Bolívia. Inclusive, o governador, né, que disse que faria questão de estar na 45ª Feira Internacional de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, uma oportunidade para divulgar o potencial econômico de Mato Grosso ao mundo todo, viu? Já que essa é a maior feira da América Latina. E aí Mauro Mendes participou da abertura do evento na sexta-feira e também estavam aí nesta comitiva a primeira-dama Virgínia Mendes, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Max Russi, o secretário de Estado César Miranda e também Beto 2A1 e o presidente da MT Gás, Rafael Reis, e também da MT Par. Uma viagem importante, mas aí, Kleber Lima, eu sempre considero muito importante estreitar as relações comerciais, mas eu vou perguntar para você, cadê aquele voo direto de Cuiabá para Santa Cruz de la Sierra? A pandemia que atravancou de novo, porque nós estamos falando disso há pelo menos 15 anos. Não seria uma ótima oportunidade para poder resolver essa equação e estreitar ainda mais a relação entre esses dois países vizinhos? Luciana, nós já tivemos voos, eu peguei voo aqui de Cuiabá para São José do Rio Preto. Não tem mais direto? Não, já peguei voo daqui para Goiânia, com escala em Rondonópolis e Barra do Garças. Então dava para você ir de Cuiabá a Goiânia, a Barra do Garças e a Rondonópolis em voos da TAM. Na época, que ela precisava ter essas linhas regionais, mas as linhas não eram viáveis. Não eram viáveis. A TAM implantou porque ela era uma empresa regional, né? Então, até ela conseguir concessão, autorização para explorar outros trechos, ela tinha que fazer. Então, ela rodava vazio, batendo carroceria, como se fala no caso de caminhão, né? Com um banco, assento vazio, cobrando passagens que não cobriam o custo, porque ela precisava cumprir uma etapa. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: esses voos eles vão acontecer quando eles forem viáveis. Quando eles forem viáveis, ele vai ter. Quando for viável, quando tiver demanda suficiente para fazer Cuiabá, Santa Cruz de la Sierra, Cuiabá, Miami, Cuiabá, vai ter. Enquanto não tiver, não vai. Aí você vai ter que ir para Galeão, para São Paulo, para poder voar, para ir para outros países. Infelizmente, a dificuldade hoje para você ir, eu fiz uma viagem dessa a trabalho 2 anos atrás, para você sair de Cuiabá e ir ao Acre ou a Roraima, é um périplo, você tem que viajar o Brasil inteiro quase para você conseguir chegar. Eu queria voltar de Rio Branco naquela dia e assim, fui tentar ônibus para ir para Manaus, porque Manaus tem mais, assim, uma dificuldade ainda você fazer alguns trechos aonde você tem pouca demanda, né? Precisava alguém olhar isso para fazer uma integração aqui dessa região centro-norte, né? Cuiabá para Porto Velho, Cuiabá para Manaus, Cuiabá para... sem precisar ir a Brasília, porque hoje você tem, mas você vai a Brasília você vai a Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul você vai lá em Aracaju para depois você chegar. Então, assim, é um absurdo. Então, assim, eu gostaria até que tivesse, porque Santa Cruz de la Sierra é uma zona de livre exportação para comércio também. Você tem muita coisa barata, desonerada. Sim. É mais barato que você ir para o Paraguai, se você tivesse esse voo, né? E até o dólar também, hoje não está indo. Compensa mais você ir para 31 de março em São Paulo. Ou até aqui lá no Shopping Popular, falar com o Misael, que você consegue comprar produtos quase o mesmo preço, porque não está compensando, né, pelo câmbio. O dólar está muito caro, mas pelo menos você passeia, né? Pois é, Kleber Lima. Se tiver um voo desse. Com certeza, mas, gente, tudo bem, nós estamos em pandemia, então é complicado falar sobre turismo, né? Mas, professor Haroldo, antes,
como o Kleber disse, né, ele ia para o interior paulista, 1h20 no máximo, estava lá agora, 12 horas em trânsito, sai daqui, vai para Brasília, de Brasília vai para São Paulo, de São Paulo vai para o seu destino. E isso dificultou muito, claro, né, o acesso aos aéreos, que encareceu muito. Mas me chama a atenção, Kleber Lima, vou até perguntar para o professor, você citou aí os voos, mas mesmo quando eu pegava voos diretos para o interior de São Paulo, outros estados, estava sempre lotado. Difícil de entender por que economicamente não era favorável. Está lotado porque está concentrado num voo só, em uma linha só, né? Não se tem demanda, pelo menos não se tem demanda. A decolagem de um Boeing é milionária. É muito imposto. É muito imposto, é muito caro, né? É óbvio que seria excepcional nós termos aqui linha comercial daqui para outros países próximos, né? Não só a Bolívia, mas toda a América Central ali, enfim, né? Outros países. Mas essa relação que o Mato Grosso tem com a Bolívia, infelizmente, é só com gás. A economia da Bolívia, ela é sustentada em petróleo e gás natural. De commodities tem açúcar, né? Tem outros produtos, mas um outro valoroso mineral que poderia ser utilizado e inclusive sustenta a sua economia é o estanho. A Bolívia tem uma boa exportação, quer dizer, pode exportar estanho também, sempre sustentou também nesse ramo, né? Eu, particularmente, acho que o estado do Mato Grosso faz uma boa parceria, mas uma parceria limitada, Luciana, com relação a essas coisas ligadas a combustíveis fósseis, sabe? Tudo que é ligado a petróleo, né, a combustível fóssil, gás natural, ele tem vida útil já, de certa forma, medida pelo mundo, sabe? Medida pelo mundo. Quando eu vejo, por exemplo, um sujeito que está nos assistindo agora, mudando o seu automóvel para, colocando gás veicular, né, e achando que está fazendo uma economia, ele está fazendo uma economia momentânea, mas nos próximos 5, 10 anos, isso vai ficar completamente obsoleto. Completamente obsoleto. Se nós considerarmos, por exemplo, na China, hoje tem 300 fábricas de carros elétricos, eles não sabem mais o que fazer com esses carros, com essa superprodução, que vai invadir o mundo nos próximos 5, 10 anos. Então nós teremos os carros elétricos cada vez mais baratos. O que é que vai acontecer com o gás? Me fale, o que é que vai acontecer com o gás? Vai perder cada vez mais valor de mercado nos próximos 5, 10 anos. É isso. Então, se nós olharmos para frente, né, 10, 15, 20 anos para o estado do Mato Grosso, certamente não será essa coisa do gás natural. Tá certo, pode ter certeza, Haroldo. escuta o que eu estou dizendo. O futuro do mundo é elétrico. Tomara, né? Bom, olha só, o senhor falou olhar para frente, nesse momento eu vou olhar um pouquinho só para trás, trazendo aqui um destaque do portal Gazeta Digital, porque já falamos de Eduardo Leite, já falamos do Dória e agora vamos falar de Lula. Sabia? Ele pode vir a Mato Grosso. Então vamos lá, você não estava sabendo dessa novidade, né? Olha só, o PT quer trazer Lula ao estado ainda neste ano, viu? Presidentes estaduais de vários partidos organizam a visita dos pré-candidatos à presidência da República. Ainda sem data marcada, Luiz Inácio Lula da Silva deve vir a Mato Grosso em sua peregrinação pelo país. O pré-candidato do PT tem visitado as regiões do país e é hoje o principal opositor de Jair Bolsonaro. Com certeza, quando for visitar o Centro-Oeste, virá a Mato Grosso. O Instituto Lula já está organizando isso. É de suma importância essa visita dele, porque o estado tem uma parcela importante de eleitores do PT e do Lula. Por mais que o Bolsonaro tenha ganhado a eleição aqui, o Haddad teve uma votação expressiva. E quem falou isso, gente, foi o presidente estadual da legenda, Valdir Barranco. E ele ainda ressalta que Lula vem se fortalecendo, principalmente na queda de popularidade do atual presidente. Professor Haroldo, será isso mesmo? O mato-grossense vai aclamar Lula? Ele quer a visita? Vai aclamar? Claro. Vai receber bem Lula? Sim, eu acho que tem uma parte significativa da população mato-grossense, eu acho isso importante, disse inclusive no meu último comentário, que o Lula realmente venha a Mato Grosso e faça a sua peregrinação no Brasil todo, né, para que possa discutir, possa sentir aí o termômetro das ruas, né. Ele faz parte de um dos processos de polarização, ele de um lado e o Bolsonaro do outro. Se nós considerarmos que o estado do Mato Grosso é um estado bastante conservador, com um percentual altíssimo de pessoas que apoiam o governo Jair Bolsonaro, inclusive perceptível nas manifestações, certamente ele terá também um percentual de pessoas que ainda acreditam nesse governo de esquerda do governo Lula. Então, eu acho que
do ponto de vista democrático, é extremamente salutar e importante esse debate. Kleber Lima, Lula em Mato Grosso, será bem-vindo? Vai ter uma boa rejeição ou não, uma boa recepção? Não, vai ser recepcionado pelos dele, né? Na verdade, quem vai a um evento desse para recepcionar é a favor, né? Quem foi para o 7 de setembro eram os bolsonaristas. Quem vem a recepcionar qualquer que seja, quem vem recepcionar o Dória, isso é tucano ou simpático, enfim, isso é natural. Eu só não sei se vem mesmo a Mato Grosso, né? O Lula não veio aqui ano passado, que teve eleição suplementar para o Senado, uma eleição importante, né? Que poderia, assim, com a força dele, se ele viesse para tentar, poderia até viabilizar um candidato. Foi o deputado Valdir Barranco, né? Ele não veio. Não lembro nem se ele gravou alguma coisa e tal. Então, não sei se viria agora não, nesse caso, né? Mas se vier, bem-vindo. Acho que todos, para Mato Grosso é bom que todos venham e que a gente tenha a oportunidade de conhecer a todos, de ver as propostas, ver como falam. Ver de perto é diferente de ver pela televisão, né? Uhum. Eu lembro de ter já assistido alguns discursos assim memoráveis. Eu consegui assistir um discurso aqui do Leonel Brizola, lá no CPA 2, um discurso na eleição de 94, né? Que ele apoia, o Dante era candidato pelo PDT e um grande orador, o Brizola. Como eu já me lembro assim também de um discurso que eu vi uma vez, eu ainda eu era garoto, morava em Barra do Garças, e tinha lá um sujeito sozinho, só ele, um Caravan, tinha um carro chamado Caravan, um sistema de som em cima, ele desceu, pegou o microfone, ficou lá numa praça chamada hoje Praça dos Garimpeiros, lá no centro de Barra do Garças, a gente chamava Praça do Queijo, porque tinha uma rotatória, né? E aí ele desceu aqui, eu parei para ver porque era um discurso muito eloquente, mas muito consistente. E depois eu vim a saber que era aquele Gilson de Barros, pai de um juiz hoje aqui, o doutor Saito, né? E um discurso assim que nunca saiu da minha cabeça, ele não estava preocupado com plateia, ele queria falar. Tá percorreu o estado inteiro naquela eleição, então assim, eu acho muito legal. Tenho saudade do tempo em que as pessoas iam para a rua assistir a um comício sem necessidade de som, a atração era o candidato, eram as ideias políticas, né? Isso hoje é quase impossível, porque o grande palanque hoje é virtual, né? Nem é a televisão mais, são as redes sociais, né? Quando eu era criança eu adorava comício. Depois showmício, mas para mim nem precisava do showmício, viu? Eu já participava dos comícios. Professor, esse é um assunto que desperta muito a atenção do nosso telespectador. A gente falou aqui sobre a possível visita, né, de Lula e aí pipocou aqui de mensagens e eu me sinto na obrigação de estar mostrando algumas. Por favor. Vamos lá então. Mula Molusco, teu lugar é na cadeia. Já estou deixando alguns ovos podres de reserva. Venha, Lula! Sobre visita de Lula ladrão, vamos fazer uma bela recepção para ele, gritando: Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Duvido que esse ladrão venha mesmo, só o Kleber Lima deve estar feliz. Sobrou para você, Kleber Lima. Bom dia, bancada. Fora Dória, calça apertada, confio no nosso presidente. Ele tem uma esquerda lutando dia e noite para tentar desestabilizar sua administração. Ele assumiu o Brasil sucateado por 16 anos. Teve a infelicidade de pegar essa pandemia mundial que dificulta muito. Bolsonaro precisa de mais um mandato. Bom dia, vocês falaram da ferrovia, vai ficar bom, mas e os donos de caminhão que trabalham aqui? Como vão fazer? Vão ficar sem serviço? Meu nome é Carlos Jardim dos IPs. Bom, aqui uma sobre a ferrovia, mas o pessoal está querendo mesmo falar mais sobre Lula, a possível vinda dele. Muitas outras mensagens está chegando aqui. Kleber Lima, já deu um termômetro aí que o mato-grossense é conservador e pode ter uma rejeição mesmo dessa possível visita. Eu acho que esse é o melhor termômetro da força do Lula, né? Você vê que ele, quando aparece, incomoda, né? Incomoda especialmente os bolsonaristas, porque vem nele exatamente a maior ameaça, não vem outro, né? Uhum. E
o próprio presidente tem obsessão pelo Lula, né? Porque ele já viu que isso rende popularidade. Bater no Lula movimenta a base dele, que não tem outra coisa para mostrar, né? Infelizmente, eu digo isso com tristeza, porque o desejo de todos é que o Brasil dê certo, né? Opa, esse é o desejo de todos. Que o Brasil deve dê ser, certo. pelo menos. Professor Haroldo, Bolsonaro tem medo de Lula? Não, um justifica o outro ali. Eu já disse por várias vezes, a eleição com o Lula é mais fácil para o Bolsonaro, porque ele tem o contraponto para poder exatamente projetar, né? Imagine se ele não tem o Lula para poder exatamente apontar os erros e dizer claramente a questão da corrupção. O que é que vocês querem? Corrupção ou um governo que está tentando pelo menos acertar? Então, esse discurso, essa narrativa, ela só tem sentido se o Lula existir. Então, a presença do Lula é exatamente o que dá sentido, não só ao presidente Jair Bolsonaro, mas a todos os bolsonaristas. Ele não é ruim, não. Ele dá força exatamente para o governo. Isso é importante. Tá certo, gente. Olha, vamos falar um pouquinho, sabe do que agora? De futebol. Exatamente, viu? Pelo Brasileirão, Cuiabá encara o Fluminense na Arena Pantanal. O Cuiabá recebe o Fluminense nesta segunda-feira, hoje, hein? Às 7 horas da noite, lá na Arena Pantanal, pelo fechamento da 21ª rodada da Série A do Brasileirão. Em boa fase na competição, o time auriverde quer manter a ascensão na tabela. Com 27 pontos, a equipe vem de 2 vitórias seguidas contra o Santos e Juventude. O adversário carioca está próximo do Cuiabá na classificação com 28 pontos, hein? E uma vitória que coloca aí uma situação muito boa, mas existem dificuldades. Palavras aqui do Cuiabá. Gente, então tem hoje jogo, vamos falar desse outro duelo, professor Haroldo, para a gente finalizar aqui o programa lá em cima, está crescendo a torcida do Cuiabá? Luciano, você quer pedir para um cara comentar futebol? Eu sou terrível em esporte, eu não conheço absolutamente nada. Bom, mas tem que torcer para quem? Claro, para o Cuiabá. Kleber se Lima. vai jogar o Cuiabá, eu torço para o Cuiabá aqui em qualquer parte do mundo. E aí, Kleber Lima, vai ter jogo na Arena Pantanal, o Cuiabá está crescendo. Tem que torcer ou não? Será porque o cuiabano, né, é fanático pelo clube carioca também? Tem isso, né? Eu, para mim, não sendo contra o Corinthians, Cuiabá. E nem contra o Barra, né? Que não existe mais, o Galinho da Serra. Mas o time está indo bem com essa vinda desse novo técnico aí. Deu uma revitalizada depois daquelas confusões. Me parece que os donos do time estão interferindo menos, deixando os profissionais atuarem. Aí é uma receita de sucesso. Tá certo, gente. Olha, então vou reservar esse tempinho aqui, porque eu falei do futebol porque precisava, né, falar o Oliveira desse jogo Júnior não está por hoje. aí. O Oliveira Júnior é craque nisso. Com certeza, né? Mas olha, tem muitos que estão migrando aí, torcendo para o Cuiabá, pelo menos no dia de jogo, mesmo que tenha já o seu clube, né, o seu time favorito aí. Gente, olha, o pessoal aqui quer falar mesmo do Lula, viu? Não param de chegar mensagens e não são muito bonitinhas, não. Então, por isso que eu estou separando aqui com muito cuidado. Eu só vou ler mais 2 aqui, que é o que me permite aqui, pelo menos, né, o palavreado do nosso telespectador. Lula, lixo. Que medo de mula molusco, mostrando aí, gente, né, um lado que nós acabamos de dizer aqui dessa rejeição e das eleições 2022. Olha, mas eu vou me despedir por aqui, são 7 horas e 26 minutos. Terça-feira, gente, amanhã tem muito mais o programa A Notícia de Frente para você. Tchau, professor Haroldo. Tchau, Tchau, Kleber Lima. Tchau para você. Dia a todos. E até amanhã, segunda-feira aí maravilhosa, viu? Que seja muito próspera.